Nos últimos meses, o mercado de fundos imobiliários tem sido o palco de uma verdadeira onda de mudanças. Estamos vendo cada vez mais consolidações, fusões e reorganizações entre fundos. Isso acaba gerando muita incerteza, porque muita gente é pega de surpresa e não entende o que de fato está acontecendo. Mas a verdade é que essas movimentações são muitas vezes parte de uma estratégia de longo prazo. A ideia é criar fundos maiores, com mais liquidez, mais poder de barganha e uma gestão mais eficiente. Bons exemplos disso estão acontecendo agora. A gestora Pátria, por exemplo, está trabalhando na união de alguns de seus fundos, como o PATC, como o PTSC, e para te dar um exemplo disso, estou aqui nessa matéria para você poder observar. Quem não cresce, desaparece. Consolidações no mercado reduz espaço para fundos imobiliários menores. Então a gente está vendo um movimento de grandes gestoras para consolidar fundos, diminuir a quantidade de fundos imobiliários e ter cada vez mais ativos maiores. Pátria, Rio Bravo, Fator e RBR Asset são exemplos disso. Existem desafios a serem enfrentados, porém, no longo prazo, esse resultado é interessante para o investidor. Hoje, no entanto, vamos focar em um caso que gerou bastante repercussão e que serve como um ótimo estudo de caso: a reorganização do IRDM11. O IRDM11 é um fundo imobiliário muito conhecido e respeitado. Por muito tempo, ele foi uma referência em fundo de papel por sua gestão sólida da sua carteira diversificada de CRIs. No entanto, o fundo passou por um período muito desafiador. Ele tinha em sua carteira de CRIs que eram lastreados por outros fundos imobiliários como HCTR e DEVA11. Quando esses fundos sofreram com a inadimplência de seus ativos, o mercado puniu duramente o valor das suas cotas. E por tabela, o IRDM, que tinha esses fundos imobiliários na carteira, também foi penalizado. Agora eu abri aqui o relatório gerencial do IRDM11 para que você entenda o impacto desses fundos imobiliários que caíram em mercado dentro aqui desse FII. Aqui está a carteira de fundos imobiliários do IRDM e a gente pode perceber fundos imobiliários como o HCTR11, que o custo médio do fundo imobiliário é de R$ 119 e nesse momento, se a gente for dar uma olhada em mercado, o preço do HCTR11 chega em R$ 23. Então a gente está falando de uma queda muito abrupta. Outros ativos aqui que a gente pode levar em consideração, TORD11, que o preço médio de aquisição foi de R$ 62, né? E a gente está falando aqui de mais de 1 milhão de cotas. Se a gente buscar aqui também em mercado, hoje o preço do TORD11 fica na casa dos R$ 3,39. De fato, todas essas quedas geraram prejuízos para o fundo imobiliário e só uma consolidação com um fundo imobiliário como o IRIM11 pode de fato fazer com que o IRDM não tenha que ter prejuízos e assim parar de distribuir dividendos. A gestora se viu em um dilema: como se desfazer desses ativos problemáticos sem gerar um impacto gigante nos dividendos e assim prejudicar os cotistas? A resposta veio em forma de uma reorganização inteligente. É aqui que entra a solução. A gestora Iridium anunciou em fato relevante, que é um documento oficial propondo uma reorganização. A ideia é que o IRDM será adquirido pelo IRIM11 e o IRIM11 vai se tornar um fundo único, muito maior, mais sólido e com mais liquidez. Vamos aos números que eles apresentaram. O novo fundo terá um patrimônio líquido de R$ 3,1 bilhões, mais de 190 mil cotistas e um caixa robusto de R$ 73 milhões. Isso é uma estratégia fundamental para o fundo. Com essa nova estrutura, a gestora ganha flexibilidade para vender os CRIs problemáticos, como os DEVA11, HCTR11 no mercado secundário. A principal vantagem é que essa venda, que pode impactar negativamente os dividendos, será assim diluída pela força do novo fundo, o que é muito maior, ou seja, a reorganização permite que o fundo se livre dos ativos de risco sem que isso resulte em uma queda brusca e prolongada da distribuição de rendimentos para você, o cotista. É uma forma de proteger os resultados e manter o potencial de crescimento do fundo no longo prazo. E como isso funcionará na prática? Estou aqui com o resumo da transação IRDM mais IRIM11. Ela acontecerá em 3 etapas diferentes. No momento, a gente está aqui no primeiro passo, que é a oferta IRDM11. O IRDM11 fará uma oferta primária, ou seja, uma subscrição para, assim, poder atingir R$ 120 milhões de captura e esse dinheiro ir para a caixa. Nesse momento, a gente já teve a aprovação da AGE para fazer com que o IRDM
faça essa oferta primária de cotas e assim poder subscrever os 120 milhões. Ao finalizar essa oferta de 120 milhões de reais, o IRDM utilizará para a aquisição de cotas de um fundo imobiliário que detém um ativo estratégico de tijolo. Após isso, acontecerá a oferta agora do IRIM 11. Caso aprovada, essa oferta primária visa captar 3,5 bi para o IRIM 11 e o IRDM subscreverá a oferta do IRIM. Então, assim, IRDM e IRIM distribuirão resultados retidos aos respectivos cotistas. No terceiro ponto, IRDM integralizará a oferta do IRIM 11, entregando a totalidade dos seus ativos e recebendo em troca as cotas do IRIM 11. O IRDM realizará a amortização total, deixando de existir, e os cotistas do IRDM receberão, via amortização, cotas do IRIM e uma parcela em dinheiro, conforme exemplificado aí em outros relatórios. E como eu falei, aqui está a aprovação da subscrição de cotas do IRDM 11, que é o primeiro passo para o início dessa nova reorganização. O fundo imobiliário visa captar 120 milhões de reais na sua 13ª oferta. A gente pode ver aqui que quase 60% dos votos foram a favor dessa aprovação e no dia 31 de julho foi-se aprovada a nova subscrição de cotas do IRDM. Então, o que podemos tirar de tudo isso? A reorganização do IRDM não é um sinal de fraqueza, mas sim de uma gestão ativa e preocupada ao encontrar soluções para os problemas. Esse é um processo que busca melhorar o resultado do fundo, aumentar a sua escala e garantir uma distribuição mais estável de dividendos no longo prazo. Porém, essa história também nos deixa uma lição importante. Em momentos de incerteza, é fundamental que você, investidor, esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Leia os relatórios gerenciais, acompanhe os fatos relevantes e busque informações para entender as motivações por trás dessas movimentações. E você? Você já investe em algum desses fundos imobiliários? O que você acha dessas estratégias de reorganização? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.